Obrigado mesmo, Renata. Obrigado a todos vocês que estão ajudando. Gente, primeira coisa, né? Fazia tempo que eu não via uma reportagem tão bem feita que nem essa do Fantástico no domingo. Eu sabia, minha amiga me avisou, acho que na sexta-feira já falou, assiste a matéria do Fantástico que vai passar no domingo, você vai ficar de queixo caído. Vocês assistiram o absurdo que é essa história? De toda, para quem não acompanhou a história, né, não custa só adiantar. Esse senhor chama Itamar Serpa, ela chama Monique Elias. Ele tinha tido um casamento anterior, já estava velhinho, casou com essa mulher, ela é influencer. Ele é um gênio da química, foi, né? Morreu em 2023. Tá aqui, né? Um engenheiro químico, um cara que um dos pioneiros aí da área de cosmética, casou com essa mulher ali em 2012. Gente, assim que ela casa com ele, ela vai morar com ele, ela tem já um filho de outro casamento, ele adota o filho dela, ela engravida de mais 2 gêmeos. Ou gêmeas, eu não lembro direito. E não viu essa reportagem, né? Assim que ela casa com ele, eu já vou falar, Marco Junqueira, dessa história do abduzido por e-mail. A palavra, a expressão é exatamente. Assim que ela casa com ele, gente, ela inventa uma personagem chamada Jéssica, que ela começa, porque ele tinha sido casado com uma outra mulher chamada Adriana, e ele trata muito bem essa outra mulher, a mulher ainda frequenta a casa, ele se dá bem, super bem, os filhos trabalham com ele, tudo bem. Essa mulher com quem ele casa, essa Monique Elias, assim que casa com ele, inventa um personagem, pega um e-mail, Gmail aí, inventa um Gmail, e essa mulher começa, essa Jéssica, personagem, começa a envenenar o cara contra a ex-mulher. Você viu? Primeiro ela começa a envenenar sobre essa Adriana, falar a vagaba, porque a vagaba isso, porque a vagaba aquilo, porque ela está fazendo isso. Daí ela começa a subir os tons. Gente, durante 11 anos, essa mulher fica envenenando ele, primeiro com a ex-mulher, depois com os filhos. E aí ela começa a falar que a vagaba, que é a ex-mulher, estava transando com o filho dele. E depois que o outro filho estava dando em cima da mulher dele, que é a Monique. Ela falando que o outro filho estava dando. E o homem começa a separar de toda a família, gente. Ele expulsa um dos... esse filho que ela fala que está dando em cima dela, né? Que a Jéssica diz que estava dando em cima dela, ele expulsa o filho de casa, gente. Ele afasta o outro filho das empresas. Ele rompe relações com a filha. Ele corta relações com toda a família. Depois ele acaba se separando dela. E essa Jéssica continua escrevendo para ele, e essa Jéssica dá um jeito dele continuar entupindo ela de dinheiro, porque inventa que ela estava com câncer. E ele nunca mais volta a falar com os filhos, gente. Ele morre e não volta mais a falar com os filhos, gente. E ela tentou dar um golpe ainda e tomar posse das empresas. É que a justiça não deixou. E aí é como ele falou aqui de abdução. E eu estava falando ontem, gente. Como é que um homem tão inteligente, um engenheiro químico, um pioneiro aí, um baita do empreendedor, como é que um cara cai numa conversa de um e-mail anônimo, rompe com toda a família e nunca pensa um segundo em simplesmente contratar um Dan Korovic da vida aqui, um especialista, um hacker, para falar, escuta, meu filho, cadê o IP disso aqui? De onde está saindo isso aqui? Estava saindo de dentro da empresa, estava saindo de dentro da casa dele.
Se o cara tivesse perdido 5 minutos da vida dele, porque todas as mensagens ele fala assim: "Obrigado, tomarei providências". Ele chega a fazer, gente, uma parede dentro do escritório para não encontrar o filho que co-dirigia a empresa com ele, cara. É inacreditável. Bom, o que eu apurei aqui, que eu consegui, foi o seguinte, que a Embeleze, né, o nome da empresa, ela está falando que ela é inocente, adivinha o que ela falou? Que estão tentando destruí-la por misoginia. Eu já falei, essa palavra já está virando carne de vaca, né? Não serve, em breve já estão conseguindo destruir o significado de uma palavra. Que tudo não passa de novo de misoginia e de etarismo. E que ela vai provar a sua inocência. Bom, não, dificilmente vai provar, porque segundo aqui minhas fontes falaram, a Embeleze abriu não só o seu sigilo, ela abriu o sigilo dos servidores. Ela é tão gênio, né, que ela usava, ela, o atual marido e o filho adotivo estão sendo indiciados 122 milhões no mínimo, acusados de desvio. Ela usava o computador dela. Ela chegou a usar computador dentro da empresa, os servidores da empresa. É inacreditável, gente. Antônia. Não, e ela dava entrevista direto, né? Direto. Não, o caráter desse senhor, não. Mostrou simplesmente como o cara é. Então, se apaixonou por ela e separou dela e continuou sendo manipulado. Gente, como é que um cara dessa. É duro, né? Você julgar a pessoa, já não está mais aqui. Mas é incrível, gente. E assim, os filhos estão simplesmente arrasados porque ele morreu com raiva dos filhos, né? Os filhos, não está presa. Está presa, imagina, né? Imagina. Não estão tentando tirar a mãe do menino Henri Borel lá da cadeia? Estão querendo deixar tudo a culpa lá com o doutor Jairinho? Está tendo um movimento aí de feministas, né? Tentando tirar ela da cadeia, querem deixar só o doutor Jairinho. Obrigado, querida. Ô, Orlando, obrigado, querido. Dia de São José, aniversário do seu filho Lucas. Parabéns para ele. Aliás, parabéns duplo, né? Pelo pai que ele tem. Parabéns mesmo. Olha, parabéns ao Fantástico também. Fazia muito tempo que eu não via uma matéria tão boa da Globo. Foi muito bem feita. Obrigado, Orlando, e parabéns para o seu filho, duplo. Gente, mas escuta, como é que você vai se deixar manipular? Porque assim, ela conhecia o cara, parece que eles namoraram 1 ano e já estava casado, né? Agora, como que você vai se deixar manipular por uma pessoa que você nunca ouviu falar, que simplesmente entra no seu e-mail e começa a falar um monte de besteira? Quem denunciou? Os filhos, né? Os filhos começaram a se tocar, porque quando ele morre, ela tenta tomar posse da empresa, e aí abriram os e-mails e acharam todos os e-mails dessa mulher lá dentro do... Ninguém soube até ele morrer, até o seu Itamar morrer. Quando ele morre, descobrem todas essas mensagens aí. E aí fala, quem que é essa mensagem? Foram atrás do IP, acharam o computador dela. Seu Elias não, Itamar Serpa. Ela que é Monique Elias, chama Elias também? A pedância dela respondendo. Acabou com a vida dos filhos, né? Preferiu desqualificar a própria família. Gente, eu não queria estar na pele deles, né? Não, e ela, por muito pouco, não tomou a empresa dos filhos. É que agora o filho mais velho, né? Ele conseguiu. Exatamente. Ela se aproximou, ela fazia... Quando a Adriana se separou do seu Itamar, ela
se aproximou da Adriana e acabou conseguindo. Gente, olha, eu falo para vocês porque tem psicopata na minha família, né? Essas pessoas, elas não têm nenhum sentimento, gente. Nenhum sentimento. Pois é, eu não estou julgando, é exatamente isso que eu te falei, né? Tem psicopata na minha família, é inacreditável. Mas o problema é que depois de muito tempo você convivendo com o psicopata, as pessoas em volta descobrem, né? Às vezes a pessoa que está convivendo diretamente com o psicopata não percebe, mas as pessoas em volta acabam descobrindo, né? Amiga de academia, é isso mesmo. Não, mas quando ele casou com ela, ele tinha 70, né? Acho que é uma coisa. A pessoa que está envolvida diretamente com o psicopata não percebe, né? Tem que alguém de fora ficar mostrando para a pessoa. Agora, o que me dói o coração é ver o amor que os filhos tinham por ele, né? De terem sido afastados e ele morrer magoado, com raiva dos filhos que nunca fizeram nada para ele, né? Não sente remorso nenhum. Psicopata não sente remorso. O psicopata e o narcisista têm em termos de sentimentos, são o mesmo, né? Eles não têm sentimento, né? O narcisista, ele é um ator, né? O psicopata é um outro tipo de ator. Destruiu a família, gente. Eu desejo, ó, de fundo do meu coração, porque a família nunca mais vai se erguer no sentido com ele, né? É uma coisa que nunca mais vai ter cura, né? Já convivi, gente. Teve na minha família psicopata, é uma pessoa, ela vai envenenando, gente. Ela vai, não é intoxicando, ela vai envenenando, ela vai matando tudo que tem de qualquer bom sentimento, gente. É uma coisa. E é estranho porque o psicopata, normalmente, né? Quando ele não é uma doença ligada a alguma coisa, sexo, alguma coisa, é quase sempre dinheiro, né? Dinheiro. Difícil, né? Você ver psicopata pobre, né? Já repararam isso? Que horror, gente, que horror. Eu queria dar vontade de abraçar a família, sabe? Ele morreu sem descobrir. Várias máscaras. Eu nem acho, sabe? Eu não acho que o psicopata usa várias máscaras. É sempre a mesma. Ele tem duas máscaras, né? Psicopata é inteligente. Oi, Sheila, querida. Também, satisfação. São inteligentes. Mas o psicopata, ele geralmente é pego por pessoas de fora, você percebe, né? Se ele pode ajudar os filhos, sua fé acredita nisso, pode ser. Qual seria a reação dele se descobrisse? Não sei, gente. Talvez morresse de tanta angústia. Ela encheu a boca para falar. Ela encheu a boca, não adianta falar nada, porque 70 anos não pode mais casar com comunhão de bens, gente. As pessoas não adianta falar, que nem falaram aí que a menina do Amado Batista, que casei com separação de bens, não pode casar mais com comunhão de bens. É a lei não permite. Mais de 70 anos não se casa mais, nem com comunhão parcial de bens, acabou. Né? Então, quando encherem a boca e falar, não, porque eu estou casando com separação, claro, é a lei que obriga você a casar. Tem mais de 70 anos, homem ou mulher não pode mais casar com comunhão nem parcial de bens.
Psicopatia não é doença. Também não acho que tem a ver com caráter mesmo. Gente, vou repetir, não custa, que sempre avisar. Se conheceu alguém que você não interessa quem te apresentou, não custa. Você tem um amigo advogado, tem uma amiga advogada, faz uma pesquisinha, fala: "Doutor, amigão, entra lá no", fala: "Chefia, entra lá no Jus Brasil, faz uma checagem quem é essa pessoa". Hoje as pessoas estão tão carentes, né, vai lá na balada, conhece a pessoa, depois o cara é tão fofo com você. Eu conto sempre a história da menina lá do Mato Grosso do Sul, o cara estava na igreja, o cara era músico, tecladista gospel, ficava postando: "Sou homem de Deus", não sei o quê, o cara tinha 3 medidas protetivas na costa, matou a menina, a faca. Por favor, gente, não corram risco, por mais carente que você tiver, sabe. Tá na lei, não pode mais. Fez 70 anos, pode ser o velhão de 80 casou com a menininha de 18, pode deixar casar, não pode. E não pode transferir bem também. Se transferir, os filhos anulam tudo. Ele pode até dar dinheiro na mão dela, né, mas transferência de bem, comprar coisa e botar no nome dela, não pode. Tem que consultar o Jus Brasil, porque as pessoas são muito carentes, gente. Tá muito carente. Na época da pandemia, gente, as pessoas conheciam alguém, foram morar junto de um dia para o outro. A quantidade de violência doméstica que aconteceu na pandemia, todo mundo fala para mim, a quantidade, a doutora, a sargento que está aqui, a Janete, sempre fala isso. Porque a pessoa namorava há um mês, se conheceram no bar, todo mundo desesperado foi morar junto. Pesquisa a vida da pessoa, entra na rede social, vê os valores dela, vê o que ela escreve, vê se combina com você. Essa lei não foi aprovada ainda, Giovanni, é a lei de união estável digital. Estão querendo aprovar e provavelmente vai se aprovar. Se ficar namorando, ficar mandando e-mail, mensagem, ficar fazendo promessas, dar a entender que você tem interesse em ficar com essa pessoa. Então, gente, é patético. O que está acontecendo no Brasil é patético. Cuidado com seus filhos. O que é? Meninas ainda dá o quê? Quem está falando besteira aqui? Ainda dá para casar com o feltrinho com comunhão de bens. Não tem mais nada, né, tá tudo já para o filho. Então, também não tenho grande coisa aqui. Se tem uma coisa que eu não sou, é bom partido, como se falava em 1950. Tem gente que acredita que se relaciona online com o Elon Musk, mas não teve a velhinha que deu dinheiro para o cara, porque ele não tinha dinheiro para voltar da estação espacial, gente. Os maridos que traem suas digníssimas, também está mudando a lei, agora a amante vai ter direito aos bens também. Lei das heranças, 8%. Eu tenho a Isabelita. Aliás, cadê a minha querida cat sitter? Ela não vem mais aqui. André Pires, a mulherada me acha um pão, um pão adormecido. Saí da terapia agora, a vontade era de ficar o dia todo. Eu também. Teve dinheiro, mulher que deu dinheiro para você, que um homem rico e bem instruído, o quê? Não sei. Bem instruído não conseguiu ficar imune. Para você ver, um homem rico e bem instruído não conseguiu ficar imune de armações, como diz Eclesiastes. A mulher perversa é como um sedento em meio ao deserto. É isso? Eu adoro Eclesiastes, é o livro que eu mais gosto. Primeiro Eclesiastes, depois Deuteronômio. Tchau, Gianni Kiefer. Bom, me nota, meu lindo.
Fontanelli tem uma quedinha por mim. Tem nada, tudo conversa. Vai, continuemos. Não esqueçam que hoje tem 12h15, temos aqui a... Eu vi, gente, a senhorinha mandando dinheiro pro Brad Pitt, as montagens, gente, as fotos dele no hospital, tudo as cabeças tortas, um negócio horrível. Alexandre Correia, gente, Alexandre Correia está muito mal. Muito mal. Vai começar agora a história da Maria da Penha. Agora, além dele provavelmente poder ser preso amanhã, também vai começar agora as audiências da Maria da Penha, e aí, gente, aí eu já falei para vocês, Maria da Penha ele não vai escapar, né? Não tem uma prova, nada. Tem 3 pessoas presentes naquele dia que não viram nenhuma agressão, né? As 2 funcionárias, o filho, mas a palavra dela, né, vai valer. E eu tenho, infelizmente, certeza quase que ele vai ser condenado por algo que ele não fez. Ela se machucou sozinha naquela porta. Mas vai fazer o quê, né? Agora, as outras acusações, ela vai se dar muito mal. Ele não está nada bem, viu? Estou bem preocupado. Tentei falar com ele hoje de manhã, não conseguiu nem falar comigo. Gente, ele não está bem mesmo. Se o doutor Enio estiver aí, aliás, ou a doutora Diva estiver assistindo, eu sugiro que liguem para ele, viu? Ou o Gustavo, ou a Cláudia. Como existe mulheres psycho? Claro que existe. Como não? O que é? Existem mulheres psycho? Claro que existe, gente. Tem psicopata. Só faltava agora criarem uma lei que não existe mais mulher psicopata, né? Mas eu não duvido também. Spray para tirar o bafo, não. É porque ficar falando com vocês aqui ataca a minha garganta, né? Você acha que é fácil ficar falando 1h30 aqui com vocês? Mudaram? Não sei, não. Acho que não pode escolher o regime, não. Mas vou ver depois disso aqui. Eu soube, essa Paquita aí. Não, e a história é essa: mente, depois prova que era mentira. A história, eu tenho que entrevistar aqui o. Poxa vida, tenho que fazer entrevista. Poxa, esqueci dele. Não adianta, ela faz isso, a Paquita fez, machucou para incriminar o marido, depois é condenada por denunciação caluniosa, aí depois vai lá para o serviço social e alguém vai falar assim, ela está atormentada, é melhor não prender, nada. Não tem nenhuma mulher vai ser presa por causa disso, gente. Amante ainda não tem direito, mas provavelmente vai ter. Como que ficam os processos dele? Ué, continua tudo, né? É outra história, né? Lei Maria da Penha só funciona para quem... Não é verdade, Nirce. A Lei Maria da Penha funcionou para muitas mulheres, muita. E ela continua funcionando. O problema é que a gente fica sabendo mais das mulheres que fazem falsas acusações. Agora, tem muita mulher usando a lei para fazer falsa acusação, para se vingar, para ganhar dinheiro, para roubar, enfim. Vai fazer o quê? Nem ela sendo desmascarada com as mentiras, a juíza vai levar em consideração. Não vai levar nada, não vai levar nada. Maria da Penha é uma questão de honra, né? Ele tem que ser acusado como um agressor.